Olá, alunos da nossa escola Oswaldo Sturlot, nossos alunos do primeiro ano A e B, tudo bem com vocês? Professor André Costa, passando aqui para fazer uma pequena gravação de um assunto muito importante, um assunto muito interessante de ser socializado, que é justamente o renascimento. E nesse pequeno vídeo, nós vamos fazer um breve resumo sobre isso, tá bom? Só um minutinho, gente. Meus queridos, como eu falei para vocês, o nosso assunto do primeiro ano, tá? Retornando às atividades, socializando os conteúdos, as informações, é o renascimento. Professor, o que seria o renascimento? Meus amigos, o renascimento ele foi um movimento intelectual, científico, artístico, econômico, social que ocorreu na Europa, no continente, no velho continente, no finalzinho da Idade Média, para a transição da Idade Moderna. Foi um marco na história. Foi um movimento tão impactante que ele potencializou uma mudança de mentalidade imensa. As pessoas, na sua grande maioria, ou uma boa parte das pessoas que viviam no continente europeu no período vivenciado, final da Idade Média para o século, para a Idade Moderna, passaram a ver o mundo de uma forma totalmente diferente. Uma mudança de mentalidade imensa que foi sentida em todas as áreas do conhecimento. Recapitulando, foi sentida na questão da arte, foi sentida no dia a dia, na questão da ciência, na educação, em todas as formas que nós possamos imaginar. E lógico, essa mudança de mentalidade, ela chocou ou degladiou diretamente contra a visão teocêntrica, aquela que colocava Deus no centro de tudo. E o ser humano, de certa forma, na Idade Média, ele estava preso a essa visão. Então, o renascimento, a palavra já diz, foi foi uma nova vida, foi um renascer para a humanidade, de uma certa forma, onde os mesmos iriam trazer as características que tinham ocorrido na antiguidade, principalmente na Grécia Antiga, para o momento vivenciado, tá bom? Por isso a palavra renascimento. Os europeus, os homens e as mulheres que viveram esse período, eles queriam viver, experimentar a mesma realidade que os gregos tinham vivido na antiguidade, a liberdade de pensar, de socializar, de transformar. Então, nesse renascimento, ocorreram muitas rupturas, muitas mudanças em todas as áreas do conhecimento e da vida de uma forma geral. Características do renascimento: antropocentrismo. O homem se colocou, tá, no centro de tudo. É importante que entendamos que o renascimento ele não negava Deus, mas ele, de certa forma, trouxe mais protagonismo para o homem de uma forma geral. Então, o antropocentrismo, o homem estaria no centro do universo. O racionalismo, a razão, ela seria o motor-chefe, o carro de propulsão, tá, para o desenvolvimento do ser. A razão seria justamente todo o combustível para a mudança de mentalidade, para trazer um novo mundo para aquele homem que estava saindo da Idade Média e adentrando principalmente em novas experiências científicas. Ou seja, a razão começou a duelar, por que não falar, com a fé. Outro ponto, a valorização da atividade clássica. Lembrem que eu falei para vocês que o nome Renascimento ele vem justamente de uma referência a tudo que tinha sido vivido na Grécia Antiga, na Antiguidade. Então, eles valorizavam aquilo que tinha acontecido na Antiguidade, eles não viam com bons olhos o que tinha acontecido na Idade Média, e eles queriam que, no período que eles estavam vivendo, principalmente século XIV para o século XVI, o que tinha acontecido na Antiguidade voltasse à tona. Outro ponto muito importante, que é o cientificismo, ou seja, com o desenvolvimento da razão, a ciência começou a ganhar espaço, a ciência começou a ganhar mais divulgação, socialização no seio europeu, na realidade europeia, no contexto social europeu, tá? Então, a ciência ela passou a ter muito mais voz e vez. E também o individualismo, logicamente potencializando o homem a poder andar com seus pés. Lembrem que na Idade Média a igreja muitas vezes ela escravizava mentalmente as pessoas que viviam naquela realidade.
até mesmo por pouco estudo, por pouco conhecimento, a grande maioria analfabetos. Então, o Renascimento ele também contribuía para a liberdade do homem em criar o seu próprio destino. E, lógico, também nós não podemos esquecer na arte. A arte, o quadro que vocês estão vendo aí, meus amigos e amigas, é o quadro de Mona Lisa, que está justamente em um teatro muito, em um museu muito conhecido, o Museu do Louvre, lá na França, tá? Ou seja, em Paris, capital francesa, e aqui é uma característica clara de como é a arte renascentista. Ou seja, a questão da estética, o equilíbrio na idealização, tá? A questão da perspectiva, a profundidade do quadro percebe-se perfeitamente. Então, tudo isso são características também da arte renascentista. Em outras palavras, o Renascimento ele potencializou o humanismo, ou seja, o homem passou, que foi o humanismo trocando em miúdos, o homem passou a ser protagonista da sua própria vida e, logicamente, isso foi um processo que desenvolveu-se, desencadeou uma nova realidade no mundo até chegar aonde nós estamos. Então, meus queridos, aqui foi um breve resumo do que foi o Renascimento, um assunto muito importante, um assunto que trouxe muitas mudanças para o mundo que nós vivemos e, logicamente, o Renascimento faz parte da história. Um abraço do professor André Costa e até a próxima.